Durante milhares de anos, nosso planeta viveu em um ciclo de gelo e trevas. Um tempo em que boa parte do hemisfério norte era coberta por camadas de gelo com centenas de metros de espessura. Ainda assim, a vida encontrava um jeito. Não apenas sobrevivia, mas prosperava. Criaturas gigantes, adaptadas ao frio extremo, dominaram as paisagens congeladas. E algumas delas desafiam tudo o que sabemos sobre evolução e sobrevivência. Hoje, no Mente Curiosa, você vai conhecer 10 animais incríveis que viveram na Era do Gelo. E a última criatura vai abalar a sua certeza sobre o passado da Terra. Mamute lanoso, Mammutus primigenius, o símbolo máximo da Era do Gelo. O mamute lanoso era um parente próximo do elefante asiático moderno, mas muito mais robusto, peludo e adaptado ao clima congelante. Eles podiam atingir até 4 metros de altura nos ombros e pesar cerca de 6 toneladas. Seu corpo era coberto por um espesso pelo marrom escuro, com uma camada de gordura de até 10 centímetros sob a pele, essencial para protegê-los das temperaturas que chegavam a menos 50 graus Celsius. Suas presas, curvas, que podiam ultrapassar 4 metros, eram usadas para cavar a neve em busca de vegetação e também para lutar contra predadores, ou entre si. Esses animais viveram na Europa, Ásia e América do Norte. Muitas carcaças foram encontradas congeladas em perfeito estado, revelando até restos de comida no estômago e sangue ainda líquido. Um prato cheio para cientistas que tentam reviver a espécie por meio da clonagem. Tigre dentes de sabre, Esmilodon fatalis, um predador lendário. O Esmilodon é um dos mais icônicos carnívoros da Era Glacial. Suas presas superiores, longas e afiadas, eram sua marca registrada. Apesar da aparência ameaçadora, o tigre dentes de sabre não era tão rápido quanto os felinos modernos. Ele era mais robusto, com membros anteriores extremamente musculosos, o que indica que emboscava suas presas, agarrando-as com força antes de aplicar uma mordida fatal. As presas, embora longas, eram frágeis e usadas apenas após imobilizar a vítima. Viviam nas Américas e provavelmente caçavam em bandos, o que aumentava suas chances de sucesso na caça de grandes herbívoros, como bisões, cavalos selvagens e até mamutes jovens. Mais de 2.000 esqueletos já foram encontrados nos poços de Piche de La Brea, na Califórnia, muitos com sinais de fraturas curadas, sugerindo que viviam em grupos e cuidavam uns dos outros. Preguiça gigante, Megatherium americanum. Essa criatura colossal parece saída de um pesadelo. A preguiça gigante era um herbívoro de até 6 metros de comprimento e 4 toneladas, que andava em 4 patas, mas podia se levantar sobre as traseiras para alcançar vegetação alta ou se defender. Apesar de ser uma preguiça, seu comportamento era bem diferente das atuais. Com garras de mais de 30 centímetros, ela podia se defender contra predadores ferozes. Seus dentes eram adaptados para triturar folhas e galhos, e não tinham esmalte, desgastando-se ao longo da vida. Fósseis indicam que viveram em grupos e podiam migrar em busca de alimento. Algumas evidências arqueológicas mostram que humanos pré-históricos chegaram a caçá-las, o que pode ter contribuído para sua extinção. Glyptodonte, Glyptodoaspor. Visualize um tatu do tamanho de um carro. O Glyptodonte era um herbívoro com uma couraça óssea rígida, composta por centenas de placas interligadas, o que o tornava quase invulnerável a ataques. Pesando mais de 2 toneladas, sua arma secreta era a cauda, que terminava em um porrete ósseo com pontas afiadas. Um único golpe poderia quebrar ossos de predadores ou rivais da própria espécie. Habitava regiões da América do Sul e, posteriormente, da América do Norte. Curiosamente, há indícios de que os primeiros humanos usavam seus cascos como abrigo natural, como uma espécie de barraca portátil deixada pela natureza. Lobo terrível, Canis gyrus. Muito mais robusto que os lobos modernos, o Dawn Wolf era um superpredador. Vivia em grandes matilhas, com estratégias de caça semelhantes aos lobos atuais. No entanto, era mais lento e tinha mandíbulas muito mais fortes, adaptadas a triturar ossos, o que sugere que consumia as carcaças até o fim.
mediam cerca de 1,5 metro de comprimento e pesavam até 70 quilos. Seus fósseis são abundantes nas Américas, especialmente nos poços de La Brea. Acredita-se que sua extinção tenha sido causada pela competição com lobos cinzentos e pela diminuição das grandes presas após o fim da era glacial. Apesar de sua fama, era um animal social e estratégico, e inspirou os lobos gigantes de Game of Thrones. Rinoceronte lanudo, Coelodonta antiquitatis. Adaptado ao frio intenso, o rinoceronte lanoso possuía um corpo coberto por pelos espessos, gordura subcutânea grossa e narinas adaptadas para aquecer o ar gelado antes de entrar nos pulmões. Media cerca de 4 metros de comprimento e pesava mais de 2 toneladas. Seu chifre dianteiro, que podia atingir 1 metro, era usado para afastar a neve e encontrar musgos e gramíneas. Pinturas rupestres em cavernas da França e da Espanha retratam com precisão esses animais, sugerindo uma convivência entre humanos e rinocerontes lanudos, que infelizmente também foram caçados até a extinção. Leão das cavernas, Panthera spelaea. Maior que os leões africanos, o leão das cavernas podia ultrapassar 3,5 metros da cabeça à cauda e pesar mais de 300 quilos. Ele vagava pelas vastas estepes geladas da Europa e da Ásia, caçando em grupo presas como renas, bisões e jovens mamutes. Diferente dos leões modernos, ele não tinha juba, o que o tornava mais aerodinâmico e adaptado ao frio. Representações feitas por humanos em cavernas mostram que esse animal causava medo e fascínio. Os cientistas acreditam que desapareceu devido à combinação entre mudanças climáticas e a caça humana. Castor gigante, Castoroides oioensis. Com mais de 2 metros de comprimento e até 100 quilos, o castor gigante era uma força da natureza. Vivia em pântanos e rios do que hoje é o Canadá e os Estados Unidos. Apesar do tamanho, não construía represas como os castores modernos. Seus dentes incisivos eram diferentes, projetados para escavar mais do que cortar árvores. Sua cauda era mais longa e estreita, menos eficaz para nadar, indicando um comportamento semiaquático limitado. O desaparecimento dos pântanos gelados após o fim da era glacial pode ter sido o motivo do seu desaparecimento. Alce gigante, Megaloceros giganteus. Esse alce era um verdadeiro monstro da floresta, com até 2,1 metros de altura no ombro e chifres que ultrapassavam 4 metros de envergadura. Era impossível ignorá-lo. Vivia nas estepes da Europa e Ásia, alimentando-se de vegetação rasteira. Seus chifres, apesar de belos, eram pesados e exigiam grande gasto energético, o que pode ter contribuído para seu desaparecimento em tempos de escassez. Encontrado em muitas pinturas rupestres, é considerado símbolo de poder e majestade da fauna pré-histórica. Boi almiscarado, Ovibos mochatus, um sobrevivente da Era do Gelo, que ainda existe nos dias de hoje. O boi almiscarado é um dos poucos animais que resistiram ao fim da última glaciação e permanecem praticamente inalterados há milhares de anos. Originário das tundras árticas da América do Norte e da Groenlândia, esse animal é um verdadeiro tanque natural. Ele mede cerca de 1,5 metros de altura nos ombros e pesa até 400 quilos, com um corpo compacto coberto por um manto espesso de pelos que o protege de ventos de até menos 60 graus Celsius. O nome almiscarado vem do forte odor liberado pelos machos durante o período de acasalamento, que serve para atrair as fêmeas. Seu comportamento também é digno de nota. Quando ameaçados por predadores como lobos ou ursos polares, os bois almiscarados formam um círculo defensivo, com os filhotes no centro e os adultos com os chifres voltados para fora, criando uma muralha viva praticamente impenetrável. Além disso, esse animal carrega em seu DNA uma herança genética valiosa, que pode conter pistas sobre como mamíferos se adaptaram a ambientes extremos e até inspirar estratégias para enfrentar mudanças climáticas no futuro. Embora pareçam relíquias do passado, os bois almiscarados nos mostram que a Era do Gelo ainda respira em algumas regiões do planeta, e que o legado daqueles tempos frios está mais presente do que imaginamos.
O terror bird do gelo, espécie ainda não confirmada. E aqui está a revelação. Pesquisadores descobriram recentemente fósseis fragmentados de uma ave gigante na Patagônia, que sugerem a existência de um terror bird adaptado ao frio. Até então, acreditava-se que os Forusracidae haviam desaparecido bem antes da Era do Gelo, por não suportarem climas frios. Mas os fragmentos encontrados, incluindo uma garra afiada e parte de um bico curvado, foram datados com carbono e surpreenderam. Podem ter apenas 10.000 anos. Isso abre a possibilidade de que uma espécie desconhecida desses predadores sobreviveu e evoluiu para suportar ambientes frios. Imagine uma ave de 3 metros de altura, com garras semelhantes às de um velociraptor, e correndo a 50 km/h na neve. Se essa descoberta for confirmada, teremos que reescrever parte da história da Era do Gelo. A Era do Gelo foi muito mais do que um tempo de frio intenso. Foi um verdadeiro épico da natureza. Gigantes vagavam por planícies cobertas de neve. Predadores implacáveis caçavam com inteligência e estratégia. E seres que julgávamos impossíveis deixaram pistas de que talvez, só talvez, ainda haja mais por descobrir. E quem sabe, nas regiões mais remotas e inexploradas do nosso planeta, algumas dessas criaturas ainda não tenham dito seu último rugido. Se curtiu esse mergulho no passado congelado da Terra, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história surpreendente como essa. E responde aí nos comentários, qual desses animais você gostaria que voltasse à vida.